Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, em comunicação de parlamentares, a partir de hoje, vou me referir um pouco à questão da CPMI. Eu disse que acompanharia a CPMI e, na medida do possível, iria repassar isso para a sociedade, através aqui da TV Câmara, da Rádio Câmara, mas tenho que dividir essa fala em alguns capítulos, talvez ato, eu vou chamar aqui de atos, porque isso aqui é um teatro, e teatro, a divisão correta é ato. Então, o primeiro ato dessa peça teatral, eu vou iniciar hoje. Pedir, senhor presidente, a gravação e também as notas taquigráficas do depoimento do governador Agnello Queiroz. Portanto, vou me ater aqui a ler exatamente o que foi dito pelo governador e pelos parlamentares que lá estavam. E, da mesma forma, a cada fala, vou mostrar aqui a documentação. Primeiro, é importante aqui ressalvar que o governador esteve aqui na condição de testemunha. E como testemunha, está aqui uma fala do senhor presidente. Determino também que a testemunha, o governador Agnello Queiroz, possa formalizar a sua assinatura, o termo de compromisso na condição de testemunha. Já está em minhas mãos o termo de compromisso assinado pela testemunha, o governador Agnello Queiroz. E só para as pessoas saberem o que o Código Penal fala de testemunha. O artigo 342 do Código Penal, Lei 7.209 de 84, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, pena, reclusão de 3 anos e multa. É o que está previsto no Código Penal. Então vamos às falas. O governador, então, começa a sua fala dizendo: venho hoje a essa comissão parlamentar mista de inquérito, senhor presidente, para restaurar a verdade. Vamos agora dizer o que é a verdade. O grupo aqui investigado, senhor presidente, a organização aqui investigada, tramou a minha derrubada, falando ele, governador. Valeu-se das falsas acusações plantadas nos noticiários, valeu-se de vozes com acesso às tribunas políticas de nosso país, valeu-se da boa-fé das pessoas, ao misturar mentiras e meias-verdades, com o objetivo de desgastar, desestabilizar e, por fim, retirar-me do governo do Distrito Federal. Minha presença nessa CPI é fruto de luta política, diz o governador. Diz ainda: não há no documento a indicação de um único fato que eu tenha praticado de qualquer ato em favor do grupo de Cachoeira ou da empresa Delta. Afirmação do governador. A história que hoje trago a vossas excelências é a história de um governo que vem sendo perseguido pelo crime organizado. Diz ele ainda: é espantoso, por exemplo, que muitos aqui lá fora, nas ruas, nos bares, nas casas, não saibam que a Delta Construções tem apenas e somente um contrato com o governo do Distrito Federal, o da coleta de lixo e varrição das ruas de 2 áreas do DF. E mais, este contrato foi assinado no governo anterior, não no meu governo, no anterior. E ainda assim, um mandado de justiça, diz o governador. Em uma decisão liminar do Tribunal de Justiça, este contrato foi assinado dia 9 de dezembro de 2010. É muito importante essa data, diz ele. No dia 9 de dezembro de 2010, portanto, antes da minha posse, diz ele. Quero aproveitar a oportunidade, já que estou falando dessa época, para esclarecer um fato de que eu era apenas governador eleito. Ele explica aqui do ofício que fez para o governador Rogério Rosso, pedindo que permanecesse os serviços básicos. E aí diz ele: passo às mãos de Vossa Excelência sobre cópia do contrato, que é contrato da Delta, o ofício, e vou passar o ofício também, que não deixa dúvida. Aí diz ele:
Há 3 hipóteses para alguém afirmar, com base nesse ofício, que eu beneficiei a Delta, antes mesmo de tomar posse. A primeira não leu o documento, a segunda leu e não entendeu, e a terceira leu e entendeu, mas motivo por interesse partidários, resolveu atacar de forma leviana. E aqui diz ele, afirmar que o governador do Distrito Federal teria nomeado uma série de pessoas indicadas do Grupo Cachoeira, mas disseram que essas nomeações teriam acontecido em cargos chaves do governo. Pois bem, Vossas Excelências tiveram acesso à integridade dos autos. É legítimo eu questionar, pode me dizer um só nome de pessoas que eu tenha nomeado a partir do pedido de Carlos Cachoeira? Pode me dizer um só nome de pessoa que eu tenha nomeado a pedido de Carlos Cachoeira? Ele dizendo isso. Então eu quero aqui, por enquanto, me referir a essa fala. Está aqui, senhor presidente, de fato, o contrato assinado pelo governador anterior, de fato, 9 de dezembro, está aqui o contrato, 9 de dezembro de 2010, este é o contrato, assinado aqui 9 de dezembro, por Alexandre Gonçalves, que era o diretor do SLU, e pela Delta, Frodoaldo Xavier Guedes, está aqui o contrato assinado 9 de dezembro de 2010. Bem, evidente que a execução deste contrato aconteceu exatamente em 2011. O próprio governador apresentou à comissão, fez questão de apresentar um histórico do contrato da Delta, está aqui. O governador apresentou aqui que em janeiro de 2011, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, novembro, dezembro, colocou aqui o peso da coleta de entulho no Distrito Federal. Janeiro de 2011, 56,406 toneladas. Fevereiro de 2011, 47,786. E assim sucessivamente. Chegando, inclusive, em dezembro de 2011, a 74.445 toneladas. E aí, senhor presidente, em janeiro de 2012, após comprar as balanças, que nós vamos falar disso depois, isso baixou para 20 mil. Depois 12 mil em fevereiro e 15 mil em março. O governador fala tanto deste contrato, da economia que teve, como se isso fosse do governo passado. Eu preciso deixar isso muito claro, porque ele fala muitas vezes. Toda a execução deste contrato aconteceu no governo Agnello. Por que Carlinhos Cachoeira queria colocar pessoas chaves no SLU? Exatamente por isso. Porque a medição não era feita pela balança, a medição era no olhômetro, chutavam. E aí, apesar do contrato ter um preço bem aquém do mercado a nível nacional, essa empresa levava muita vantagem aqui, porque através do peso no olhômetro é que se multiplicava por 4, 5 vezes a realidade. Mas os cargos que ele menciona aqui eram os cargos de fiscalização. A estratégia do Cachoeira, da Delta, no SLU, era na fiscalização. Quem nomeou os fiscais do SLU a partir de janeiro de 2011, senhor presidente? Quem teve o cuidado de colocar o presidente do SLU, um ex-secretário de Segurança Pública? O governador Agnello. Mas na mesma data que ele nomeou o diretor do SLU, ele nomeou também os fiscais responsáveis pelo controle do peso da coleta de lixo. E eram esses cargos que Cachoeira, a Delta, tinha interesse em manter. Não era diretor, presidente de nada, não. É aquele que anotava as toneladas de entulho. E é aí que de 2,5 milhões baixou para 500 mil. E o governador fala de uma forma como se fosse do governo passado. Toda a economia dessa coleta de lixo aconteceu exatamente no período do governador. Agora eles repetem tanto essa mentira, e a mentira, quando é repetida várias vezes, para muitos, acaba virando verdade. Eu acho que o próprio governador já acredita que essa mentira é uma verdade. Porque ele fala tantas vezes dessa forma, que dá a entender que ele não sabia disso, que ele não sabe disso, que toda a execução, todo o superfaturamento, todos os desvios,
toda manobra com relação ao lixo de Brasília aconteceu no governo dele. Está aqui o documento. O primeiro ato desse teatro, que vou continuar amanhã de manhã, de fato... Deputado Zalci, Vossa Excelência tem mais 5 minutos pela liderança do Bloco PR. Então, senhor presidente, eu quero mostrar aqui, e aí eu cito as palavras do governador exatamente com relação a isso. Ele fala novamente: não há no documento a indicação de um único fato que eu tenha praticado de qualquer em favor do Grupo Delta ou do Carlos Cachoeira. Ora, mas está aqui exatamente o benefício da Delta. A Delta só manteve o contrato em 2011 com esse superfaturamento porque os fiscais que lá estavam mediram pelo olhômetro este faturamento que beneficiava diretamente a Delta. E quem pagou tudo isso foi o governador Agnello. Inclusive a fatura de dezembro, porque o contrato, senhor presidente, foi assinado dia 9 de... O governador repetiu 10 vezes. O contrato foi assinado em 9 de dezembro de 2010. Portanto, a própria fatura de dezembro de 2010 foi paga em janeiro de 2011. Ninguém paga antecipado nada. Então, toda a relação comercial, todo o pagamento do lixo de Brasília foi pago no governo Agnello. E o governador repete isso 10 vezes, e os deputados parece que concordam, elogiam o governador. Alguém disse aqui no microfone no dia seguinte: Brasília acordou de alma lavada. O que é isso? Será que as pessoas acham que os moradores de Brasília, os eleitores de Brasília são ignorantes, são burros? Não é possível. Está tão claro. Mas o governador fez um teatro. E os deputados que lá estavam, a grande maioria, não digo todos, porque tem pessoas sérias também, que querem apurar, mas o que a gente percebe na CPMI, que não há interesse de apurar absolutamente nada, porque é tão claro, é tão óbvio, e as coisas só quem não quer ver é que não vê. O pior cego é aquele que não quer enxergar, e é o que está acontecendo na CPMI. Com relação à Delta, senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida, falo com qualquer pessoa, explico para qualquer um, está escrito aqui, tudo que houve de desvio, muito desvio. Alguém perguntou: governador, já cobrou isso de volta das empresas? Lógico que não, como aconteceu no segundo tempo, a mesma coisa. Todos os convênios que foram feitos, eu fiz 18 auditorias, e aí é que eu quero ver se o governador veio mesmo resgatar a verdade. Que verdade é essa dele? A cada semana, senhor presidente, aqui no DF, acontece esses absurdos que não são explicados. Um evento, uma fraude, um desvio, vai acontecendo e vai matando os outros sem explicação. Eu, desde o momento que eu cheguei nessa casa, que comecei a fiscalizar, que é um papel do deputado, eu não tenho absolutamente nenhuma resposta. Inclusive o que eu vejo são ministérios, são lideranças, são parlamentares tentando esconder e não deixar avançar as investigações. Eu pedi na comissão de fiscalização uma auditoria operacional dos contratos de segundo tempo. Pergunta se aprovaram. Não aprovaram, porque entra o ministério tentando segurar, entra deputados que não têm interesse. E está aqui, amanhã de manhã, senhor presidente, eu vou mostrar aqui as auditorias que fiz e qual foi o prejuízo de cada um deles. Mais de 18 milhões em valores nominais da época. Valores desviados completamente do segundo tempo, que eu preciso de resposta. Eu não quero terminar o meu mandato sem ter uma resposta disso, daquilo que eu estou perguntando. Cadê o João Dias? Cadê o Daniel Tavares, da União Química? Cadê esses recursos aqui, onde figuras de Brasília conhecidas foram iludidas, emprestaram seus nomes, instituições sérias que acabaram no esgoto agora, sendo cobradas pela CGU, sendo executadas pelo Ministério Público, tendo apenas um culpado nessa história, que é o governador Agnello, quando era ministro. E amanhã de manhã, o segundo ato dessa fala, senhor presidente, eu vou falar sobre a Operação Anaconda. Isso lá atrás, de 2004, que tem aqui um diálogo do senhor Carlos, na Operação dos Bingos, que fala do ministro, na época que era ministro, de algumas coisas que a população precisa saber.
fica para o segundo ato deste ato, a partir de amanhã, às 10 horas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.